A paz do Senhor Jesus, aos irmãos e amigos que nos dão a honra da sua visitação. Meu nome é Vinícius Meira, esse é o canal Sagrada Semente. Estamos aqui compartilhando conhecimento das Escrituras Sagradas. Nesse vídeo eu vou fazer um estudo bíblico sobre o batismo no Espírito Santo, dando sequência, àquele estudo bíblico que nós fizemos aqui anteriormente, para quem acompanha o nosso canal. Eu fiz aqui um estudo bíblico sobre Elias e Eliseu, Elias tipificando João Batista, e Eliseu tipificando Jesus Cristo. E naquele estudo eu mencionei ali que eu ia dar 3 sinais, de que Eliseu e Elias, eles são a tipologia de Jesus Cristo e João Batista, Então eu falei sobre 2 sinais, um sobre Eliseu, que é a multiplicações do pães lá, que Eliseu fez lá no Antigo Testamento, e que Jesus também repetiu esse sinal no Novo Testamento, lá no Evangelho de João capítulo 6. E o sinal de João Batista ali, que viria no espírito de Elias. Então eu expliquei o que significava vir no espírito de Elias, que representa a personalidade do profeta Elias, que estaria no João Batista. E ficou faltando o segundo sinal profético, que é isso que a gente vai estudar agora, que é o batismo no Espírito Santo, que comprova que Eliseu ele é uma tipologia de Jesus Cristo. Tá? Então, eu vou pegar aqui como texto áureo, Mateus capítulo 3, o verso 11, que João Batista aqui diz assim, E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, Então perceba aqui que João Batista ele já dá mais um sinal profético, de que ele é o Elias e o sucessor dele, que é Eliseu, tipifica Jesus Cristo, Por quê? Ele diz aqui, após mim, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, Ou seja, Eliseu também ele foi mais poderoso que Elias, ou seja, o sucessor de Elias, que era Eliseu, ele era mais poderoso do que Elias. Por quê? Porque o Eliseu ele recebeu porção dobrada da unção que estava em Elias. Então, mais um sinal aqui de que Eliseu ele tipifica Jesus Cristo, tá certo? E aqui João Batista dizendo que ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Nós vamos entender isso melhor aqui no estudo bíblico. O que significa esse batismo no Espírito Santo e com fogo, tá? A palavra batismo, ela vem do grego baptizo, que significa imergir, submergir ou mergulhar, Então, guarda essa informação que a gente vai precisar mais para frente, tá? O batismo nas águas, então ele remete à purificação a qual era submetido o sacerdote para poder entrar no santuário e ministrar o ofício sacerdotal, Isso está em Êxodo capítulo 30, do verso 17 ao 21, Eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, Êxodo capítulo 30, verso 17 ao 21, diz aqui assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar. E porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência nas suas gerações. Então, olha só, o sacerdote, antes dele poder entrar no templo e oferecer lá e realizar o ofício sacerdotal, eles precisavam antes passar por uma purificação, ou seja, uma lavagem ali de água, em água, para purificar, para limpar as mãos e os pés, Então, o batismo nas águas aqui, realizado por João Batista, E também Jesus também realizou o batismo nas águas, João fala ali no capítulo 4 de João, capítulo 4, 1 e 2. Aí ele diz que Jesus propriamente não batizava, mas quem batizava eram os discípulos,
Então, o batismo que nós temos hoje nas águas, ele é herança de Jesus Cristo, né? Então, Jesus passou essa autoridade para os discípulos, e os discípulos foram passando de geração em geração até chegar aos nossos dias, né? Por quê? O ministério de João Batista, ele se findou quando João ele foi morto, né? Quando ele foi assassinado, tá? Então, o batismo nas águas que nós temos hoje, ele é herança de Jesus Cristo, né? Então, e esse batismo nas águas, ele tem essa representação, né? Ele tem essa tipologia. Você vê, antes de nós entrarmos na presença de Deus e oferecer ao Senhor sacrifício, né? Porque a Bíblia diz que, né, aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, né, no verso 1 de Pedro 2,5, olha o que Pedro diz, né? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, né? 1 de Pedro 2,5. Então nós somos sacerdócio santo, né? Para oferecer sacrifícios espirituais a Deus, né? Então esse banho nas águas aqui, que o sacerdote realizava antes de entrar no templo e ministrar o ofício sacerdotal, ele é uma tipologia, né, desse batismo nas águas que nós realizamos nos cristãos, né? Ou seja, antes de nós servirmos a Deus, nós passamos também por esse batismo nas águas, né? E aqui está dizendo que esse batismo nas águas, ele é para limpar as mãos e os pés, né? Então, o batismo nas águas, ele é aquele primeiro passo para a gente entrar, né, na presença de Deus, né? Para a gente, um primeiro compromisso de servir a Deus com interesse de coração, tá? Então aqui o lavar, né, das mãos significa a lavagem, né, das más obras que num dia nós realizamos quando nós estávamos no pecado, né? Da mesma forma, a lavagem dos pés representa, né, a purificação dos maus caminhos que outrora nós andávamos quando nós estávamos sem Cristo, sem Deus no mundo, tá certo? Então, esse batismo nas águas aqui, então, é só o primeiro passo, tá? É a primeira, vamos dizer assim, o primeiro compromisso que a pessoa ela assume diante de Deus para começar, então, a servir e fazer a vontade de Deus, tá certo? O batismo no Espírito Santo vai ser algo mais profundo, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente, tá? Então, aqui, ó, na 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21, olha o que Pedro diz aqui, né? Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, olha só, essa palavra aqui, indagação de uma boa consciência, essa palavra indagação, ela significa desejo ardente, né? Ou seja, é um desejo ardente de uma boa consciência para com Deus, né? Ou seja, ao se batizar nas águas, então a pessoa ela assume, né, uma boa consciência para com Deus, né, para estar demonstrando para Deus que ela realmente tem um interesse verdadeiro de servir a Deus e fazer a vontade de Deus, tá? Continuando aqui, irmãos, né? Então vamos começar então a falar sobre o batismo no Espírito Santo. Aí antes de mais nada, eu quero perguntar para você o seguinte: Deus tem cristãos em outros países, né? Ou seja, em outros países também existem cristãos? Aí eu te pergunto, né? O que a gente chama de batismo hoje, né? Ou seja, aquele pula-pula, né? Aqueles irmãos rodopiando na igreja, falando língua estranha, né? Então isso que o pessoal chama de batismo, né? Aqui nas nossas igrejas neopentecostais no Brasil aqui. Isso acontece com os cristãos, né, em outros países, não é? Eu também te pergunto, isso também acontece nas igrejas, né, evangélicas, né, ou seja, nas igrejas cristãs mais tradicionais? Né? Por que eu estou perguntando isso? Porque em Marcos 16,16, olha o que Jesus vai dizer. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? Então, ou seja, o batismo, ele tem implicação na salvação. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, ó, que quem não for batizado, e aqui Jesus não está falando do batismo nas águas, né? Aqui está falando do batismo no Espírito Santo, eu vou explicar, você vai entender mais para frente. Então, ou seja, o batismo, ele tem uma implicação, ou seja, quem não for batizado, né, não será salvo. Então eu te pergunto, então quer dizer que quem não pula no poder, quem não fala língua estranha, quem não rodopia no poder na igreja, lá no Pentecostes, não quer dizer que essas pessoas não são batizadas? Então, se não são batizadas, então
Vão perder a salvação? Então, né, irmãos, esse batismo, o que as pessoas chamam de batismo no Espírito Santo aí, ele tá, assim, eu não estou dizendo que não é o Espírito Santo, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aquilo ali não é o verdadeiro batismo no Espírito Santo, nós vamos aprender por esse estudo bíblico aqui, tá certo? Então eu só coloquei essas questões para você poder meditar aí e entender, tá certo? Porque se o Evangelho é o mesmo, o Espírito é o mesmo, então, lógico, o modus operandi deveria ser o mesmo, não é? Ou seja, o mesmo cristão que é batizado no Espírito Santo aqui, que pula no poder e fala em estranha, também deveria ser batizado no Espírito Santo também nas igrejas tradicionais e também nas igrejas cristãs em outros países. Mas não é o que acontece, né? Eu conheço muitos irmãos aí que não falam em estranha, que não pulam no poder, mas que são verdadeiros cristãos, né? Então, por aí a gente já vê que existe uma confusão, né? Nesse entendimento do que é o batismo no Espírito Santo. E a gente vai estudar um pouquinho melhor aqui, mais profundo aqui, tá? Continuando então aqui, irmãos, né? Voltando lá na questão, né, na palavra batismo, mais uma vez reforçando, batismo significa, né, como eu disse, imergir, submergir ou mergulhar, tá? Então, a palavra batismo, né, a palavra batismo no sentido espiritual, ela significa sepultamento. Já vou te explicar por que batismo significa sepultamento, né? Ou seja, um mergulho. Quando uma pessoa é sepultada, o que acontece? Ela não é mergulhada na terra, não é? Então, mais para frente, a gente vai entender melhor o que significa esse sepultamento, tá? O significado de batismo sendo sepultamento, tá? E aí aqui, então, eu quero fazer aqui uma revelação, né? Como eu disse lá no estudo bíblico sobre Elisa, eu disse que eu ia fazer uma revelação aqui, tá? Então, eu quero aqui ler com você o capítulo 2, aliás, em 2 Reis, o capítulo 13, o verso 20 e o 21. 2 Reis, capítulo 13, verso 20 e 21, diz assim: Pois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. Né? Então, olha só, pegaram um moabita que estava morto, jogaram ele na sepultura, na mesma sepultura que estava sepultado Eliseu, e quando esse homem morto tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu nele, ou seja, ele ressuscitou. Então, a revelação que eu trago para você aqui, lendo esses 2 versículos, é que aqui nesses 2 versículos que nós lemos aqui, nós estamos lendo aqui a respeito, é uma tipologia do batismo no Espírito Santo, né? Aí eu vou te explicar a tipologia, olha só. Eu não disse lá que o Elias e o Eliseu, eles tipificam João Batista e Jesus Cristo? Né? Ou seja, Elias, ele é uma tipologia de João Batista. E Eliseu é uma tipologia de Jesus Cristo. Assim como Eliseu ele é o sucessor de Elias, Jesus Cristo é o sucessor de João Batista. Né? Então aqui, né, esse homem morto aqui, então esse homem morto que está sendo sepultado na sepultura de Eliseu, ele representa nós quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Né? É o que fala em Efésios capítulo 2, verso 1. Né? O que Paulo fala lá em Efésios 2 verso 1? Ele diz assim: E vos vivificou, ó, estando vós mortos em ofensas e pecados. Né? Então esse homem que está sendo, esse homem morto aqui, está sendo sepultado na sepultura com Eliseu, éramos nós quando a gente estava morto no nosso pecado. Tá? E o Eliseu, quem que é o Eliseu? O Eliseu ele é uma tipologia de Jesus Cristo. Ou seja, pegaram um morto e sepultaram junto com Eliseu. E quando ele tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu, ou seja, ele ressuscitou. Não é? Então essa revelação aqui, ela está lá em Colossenses capítulo 2, verso 12 e 13. Olha só o que diz aqui, Colossenses capítulo 2, verso 12 e 13. Ó, diz assim: sepultados com ele no batismo. Olha só. O morto não foi sepultado junto com Eliseu? Eliseu não representa Jesus Cristo? E o morto não representa a gente? E aqui, o que Paulo está dizendo aqui? Ó? Sepultados com ele no batismo. Ele quem que está falando aqui? Ele aqui é Jesus Cristo. Então nós fomos, está dizendo aqui, que nós fomos sepultados com ele no batismo. Mas o que significa batismo? Sepultamento, tá?
E vamos entender melhor aqui, mais ainda, tá? Então aqui ele diz, sepultados com ele no batismo, ó, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus. Olha, o que aconteceu lá com o homem lá quando ele foi sepultado na cova de Eliseu? Quando ele tocou nos ossos de Eliseu, ele não reviveu, não ressuscitou? Então é o que ele está dizendo aqui. Olha só a revelação aqui. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, né? E o 13 diz, e quando vós estavais mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, né? Então, olha só a tipologia aqui, revelada aqui em Colossenses capítulo 2, o verso 13, né? E tem mais, então em Romanos capítulo 6, verso 1 e 3, também vai falar a mesma coisa. Olha só, Romanos capítulo 6, 1 ao 3, o que diz aqui? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí ele diz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha o 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Né? Ou seja, batizado na sua morte, lá o homem não foi sepultado na morte de Eliseu? Então agora aqui ele está dizendo que nós fomos sepultados em Jesus Cristo. Por que nós somos sepultados em Jesus Cristo? Porque o Eliseu tipifica Jesus Cristo. Né? E o homem morto foi sepultado junto com Eliseu. Mas quando tocou no osso de Eliseu, ele ressuscitou. É o que acontece quando nós nos batizamos no Espírito Santo, ou seja, quando a gente sepulta, né? Mas sepultar o quê? Né? Sepultar o velho homem. Não é? Então o batismo no Espírito Santo é isso, é você sepultar o velho homem em Cristo, e quando você sepulta o velho homem, automaticamente você já renasce, né, uma nova criatura diante de Deus. Né? Então, para que a nova nasça, o velho tem que ser sepultado, tem que ser morrido. Então, e é isso que é o batismo do Espírito Santo. É o sepultamento do velho homem em Cristo. Tá certo? E a gente vai continuar estudando mais aqui e vamos comprovar isso que eu estou dizendo. Tá? Efésios 2,5, olha o que Paulo fala em Efésios 2,5. Ó. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ó, nos vivificou juntamente com Cristo, né? Então, assim, nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Assim como quando o homem lá foi sepultado com Eliseu, que tocou nos ossos, ele reviveu, nós também, quando nós sepultamos o velho homem em Cristo, tá certo? Nós renascemos, né? Ou seja, nós somos uma nova criatura, tá certo? Mas para isso, nós precisamos o quê? Sepultar o velho homem, ou seja, batizar o velho homem. O que é batizar? É sepultar. Então nós precisamos sepultar o velho homem no Espírito Santo. E dizer sepultar, né, no Espírito Santo e dizer sepultar em Cristo é a mesma coisa, porque Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Tá? No capítulo 14 do Evangelho de João ali, quando Jesus ele disse para os discípulos, né, que ele ia preparar lugar, mas ele iria voltar para eles, não é? Então Jesus, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo subiu ao céu, tá certo? E aí ele desceu no capítulo 2, na pessoa do Espírito Santo, né? Porque quando Jesus, no capítulo 28 lá de Mateus, ele diz lá, ide para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não é? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, como que Jesus está conosco todos os dias? Na pessoa do Espírito Santo, tá? Então não tem problema nenhum aí. Então, quando ele fala aqui, né, em Romanos capítulo, no verso 3, né? Então, quando ele diz aqui, ó, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, né, em Jesus Cristo, né? Então, substitui aqui Jesus Cristo por Espírito Santo, né? Como que fica a frase, ó? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados no Espírito Santo, fomos batizados na sua morte? Percebe? E aí se você trocar o batizado por sepultado, porque a palavra batismo significa mergulho, e mergulho o que é? É mergulhar, né, a pessoa, o ser humano ser sepultado na terra, né? Então se você trocar aqui o batizado por sepultado, dá na mesma, né? Ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos sepultados em Jesus Cristo, ou sepultados no Espírito Santo, fomos sepultados na sua morte, que foi o que aconteceu com o homem, que foi sepultado junto com Eliseu, não é? E nós fomos sepultados junto com Cristo na morte dele, tá certo? Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário ali, juntamente com ele, nós estávamos sepultando o nosso velho homem ali, o homem do pecado.
Então, né, irmãos, nós precisamos sepultar o velho homem, tá certo? Porque a pessoa não vai entrar no céu mentindo, fazendo picaretagem, praticando o mal, né? Então, esse velho homem do pecado aí, ele precisa ser sepultado, ou seja, ele precisa ser batizado, né? O batismo significa sepultamento, né? Então, nós precisamos sepultar esse velho homem aí para que a gente possa nascer uma nova criatura. Então, é isso que é o batismo do Espírito Santo. Porém, o que acontece, né? Esse processo, o batismo no Espírito Santo, né, o sepultamento da velha criatura no Espírito Santo, ele é um processo, tá? E não é algo que acontece automaticamente, tá? Então a gente vai entender melhor aqui, tá? Então, como eu disse, né, o batismo, né, ou seja, o que Jesus disse lá, quem crer e for batizado será salvo, né? Então ele está querendo dizer o seguinte: quem crer e for sepultado será salvo, tá? Porque a palavra batismo significa sepultamento. Então, se não sepultar o velho homem, não tem como entrar no reino de Deus, não tem como entrar no céu, não tem como ser salvo, tá? E aí, ó, a gente vai ter um exemplo aqui, quando Jesus ele conversou com Nicodemos, aqui em João capítulo 3, o verso 3 e o verso 5, olha só o que Jesus diz para o Nicodemos aqui, ó, João capítulo 3, verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Então, essa palavra aqui, essa expressão nascer de novo, no original é nascer do alto. Tá? E já vou te explicar isso, o que significa esse nascer do alto. Tá? E no verso 5, ele vai dizer aqui, ó, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Né? Então perceba que no verso 3 ele diz que aquele que não nascer de novo, ou não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Já no 5 ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá vendo? Então tem que nascer de novo. Se a pessoa não nascer de novo, ele não vai entrar no reino de Deus. Tá certo? Ou seja, tem que sepultar o velho homem, né? Ou seja, batizar o velho homem para que renasça um novo homem, né? Uma nova criatura diante de Deus. Tá certo? E quando Jesus diz aqui, né, nascer da água e do Espírito, esse nascer da água aqui não é o batismo nas águas lá, como eu expliquei. O batismo nas águas ele é só o primeiro passo. É só a concordância ali, a disposição da pessoa, a boa consciência da pessoa querer, né, servir a Deus, tá certo? O batismo, esse nascer da água que Jesus está dizendo aqui, é o que Paulo está falando para Timóteo, não, para Tito, lá em Tito 3,5, tá? Então, olha o que Paulo fala para Tito no capítulo 3, verso 5, lá de Tito. Ó. Diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, olha só, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tá? Então, essa água que Jesus está dizendo aqui é a lavagem da regeneração, né, que é realizada. E como que essa lavagem ela é realizada, né? Ou seja, a palavra de Deus ela vai sendo pregada e essa palavra de Deus ela vai fazendo essa limpeza, né, na mente e no coração da pessoa. Então o pastor, o pregador ali prega, ensina a palavra de Deus e aí a pessoa que está ouvindo, ela precisa, não se livrar das coisas erradas. Às vezes a pessoa faz por ignorância, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa por ignorância. Mas aí quando o pastor prega, o pregador prega, ensina que aquilo ali está errado, então a pessoa tem que deixar aquela atitude errada ali, aquela conduta falha, não é? E passar a ser uma nova criatura, andar de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Se a palavra de Deus fala para não andar com a mentira, então a pessoa tem que parar de andar com mentira, não é? Então, porque não dá uma pessoa... Como que a pessoa vai continuar na mentira? Porque quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo, né? Então, como que a pessoa vai dizer que é cristão? Cristão significa parecido com Cristo, né? E Cristo não andava com mentira, né? Jesus Cristo falava a verdade, praticava a justiça, né? Então, a pessoa ouviu a palavra de Deus, aí o Espírito Santo, por isso que é um batismo no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo não é o agente que convence a gente do pecado, não é ele que convence a gente das coisas erradas, mas como que ele convence? Né? Pela pregação da palavra. Então é isso que é nascer da água, tá? E do Espírito significa o quê? É a pessoa assumir o caráter de Deus, né? Porque quem é Deus? Deus é o Espírito Santo.
Então, por que Deus deu o Espírito Santo dele para nós, né? Não foi para a gente ficar pulando no poder, né? Deus deu o Espírito Santo dele porque quando o Espírito Santo ele passa a morar em nós, né? Ou seja, o próprio Deus ele passa a habitar em nós, né? Então, o Espírito Santo ele traz consigo o quê? O caráter santo de Deus, tá? Ou seja, a justiça, a verdade, o bem, o amor, né? Então, tudo que é coisa boa, não é? O Espírito está tudo ali incluso no Espírito Santo, tá certo? Então, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, tá certo? Então, nós vamos ser lavados pela palavra, né? Nós vamos ser regenerados pela palavra de Deus, vamos ser transformados, vamos fazer essa limpeza para tirar as coisas ruins, tá certo? E a partir daquele momento ali, então, nós temos que nascer do Espírito, ou seja, nós temos que assumir, não é, o mesmo caráter de Deus, ou seja, nós temos que ser semelhante a Deus. Só foi para isso que Deus deu o Espírito Santo dele para nós, né? Para transformar o nosso caráter, né? Para nós sermos, porque o que significa filho de Deus, né? O que é filho? Filho significa semelhante ao Pai, né? Então, como que nós vamos ser filho de Deus andando na mentira? Né? Que Deus que é esse? Que Deus é esse? Que Espírito Santo é esse que anda com mentira? Não é? Então não faz sentido. Então, nascer do Espírito é isso. É assumir a personalidade, né, do Deus que está em nós. Não é? O Espírito Santo ele não vai tomar nossa boca para falar a verdade. Né? É a gente que tem que ser submisso a ele. Então tem uma situação lá que eu posso falar a verdade ou a mentira. Se eu falo a mentira, então o velho homem ainda está vivo. Né? Ou seja, eu não sepultei o velho homem, não batizei o velho homem ainda. Por isso que eu tenho que sepultar o velho homem, não é? Então eu sepulto o velho homem, deixo a mentira, a injustiça, as coisas erradas, né? E passo a ter uma nova vida agora, de acordo com o Espírito Santo de Deus, né? Ou seja, nascido do Espírito agora, com o caráter, né, do Espírito Santo que é Deus, tá certo? Então é isso que é nascer do Espírito. Tem gente que pensa que andar em Espírito é uma sensação, né? Às vezes, tem dia que você sente a presença de Deus assim, você dá vontade de você falar língua estranha, você está no meio da rua e tal, né? Mas não é isso que é andar em Espírito. Andar em Espírito é a nossa conduta cristã, de acordo com a palavra de Deus, tá certo? É isso que é andar em Espírito, e não uma sensação, tá certo? Então, né, irmãos, é fundamental a gente sepultar o velho homem, né? Ou seja, batizar o velho homem. Por quê? O velho homem, ele é descendente de Adão, né? Quem que é o Adão? O Adão é o primeiro Adão, a Bíblia diz que o primeiro Adão é o Adão da terra, tá certo? É o Adão terreno. E o segundo Adão, que é Jesus Cristo, né, a Bíblia diz que ele é o segundo Adão, Cristo é o segundo Adão, ou seja, o segundo Adão ele é do céu, né, ou é o celestial. O que Jesus disse para Nicodemo que tinha que nascer do alto? Né? Então, nascer do alto, ele está falando ali, é isso, é nascer, né, do céu, com características, né, do céu, que são as características que o Espírito Santo traz de Deus para nós, tá certo? Então, sepulta o velho homem, não é? Que é o descendente de Adão, e agora eu passo a ser uma nova criatura, de acordo com o segundo Adão, que é Cristo, tá certo? É o que Paulo vai dizer aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15, 22, olha o que Paulo fala aqui, né, ó, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão, ó, vivificados em Cristo, né? Então, percebe o batismo, o que é o batismo? Então, o batismo, que é o sepultamento da velha criatura, então, eu sepulto o velho homem, tá certo? Que é o descendente de Adão lá, o velho homem, e renasço, né, uma nova criatura de acordo com Cristo. Então, ele está dizendo aqui, vocês serão vivificados em Cristo. Então, em Cristo nós somos vivificados, tá certo? E em 1 Coríntios aqui 15, 47, ele também diz aqui assim, ó, o primeiro Adão da terra é terreno, o segundo Adão, o Senhor, é do céu, né? Então, olha só, o primeiro Adão é o da terra, é o terreno, é o que nós herdamos o pecado, tá certo? Então, quando nós batizamos o velho homem, quando nós sepultamos o velho homem, nós estamos sepultando esse velho homem do pecado. E agora nós estamos o quê? Sendo vivificados, uma nova criatura, de acordo com o segundo Adão, que é o quê? O Senhor, que ele está dizendo aqui que é o do céu. Por isso que Jesus disse para Nicodemos que a gente tem que nascer do alto, né? Nascer de novo, tá certo? Então, como eu disse, né, o batismo no Espírito Santo ele é um processo, né? Então, esse processo de sepultar o velho homem, ele é um processo, tá certo? Então, nós vamos ter aqui na palavra de Deus,
um exemplo, aqui em João capítulo 13, verso 8 e 10, olha só o que a gente aprende aqui. João capítulo 13, verso 8 e verso 10, olha só. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Né? E aí no 10 ele vai dizer assim, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então olha só, Jesus Cristo ele tinha 12 apóstolos. E ele, durante os 3 anos que os discípulos estiveram com Jesus, Jesus Cristo ele ensinou todos os 12. Então, a palavra que Jesus ensinava, ela foi ensinada para os 12. Então, dentre os 12 apóstolos que Jesus tinha, teve um lá que ainda estava sujo. Mas por que esse estava sujo se a palavra de Deus, se Jesus ensinou os 12? A mesma palavra que ele ensinou para os 12. Por que um ficou sujo, né? Por quê? Porque esse um não deu crédito. É como eu falei, a palavra de Deus ela é pregada e aí cabe a pessoa a receber aquela palavra ali, né? E deixar aquela palavra ali fazer efeito na sua vida. Se a palavra entra no ouvido e sai no outro, o que acontece? Não há transformação nenhuma. A lavagem ela não acontece. Então a regeneração ela não acontece. Então o velho homem ele continua vivo. Então ele precisa sepultar esse velho homem aí. Tá certo? E aí é onde vai entrar o que ele falou lá, que vai ser batizado com o Espírito Santo ou com fogo. Né? Ou seja, vai ser sepultado com o Espírito Santo ou com fogo. Por que com o Espírito Santo? Que é pelo convencimento. Né? A palavra de Deus está sendo pregada e o Espírito Santo convence a pessoa que ele está errado, que ele precisa sepultar o velho homem, tá certo? Então, se ele der ouvido e sepultar o velho homem, ok, né? Se cumpriu. Porém, meu irmão, se ele não decreta a palavra de Deus, o que vai acontecer? Aí ele vai ter que passar pelo fogo. Né? O que é o fogo? É a provação, são as provações, que é o que eu vou falar mais adiante. Então, aí só para exemplificar aqui, né, que o batismo no Espírito Santo, ou seja, o sepultamento da velha criatura no Espírito Santo, ele é um processo. Então, eu quero ler com você aqui, quero também mostrar aqui uma tipologia, aqui no segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 14, é aquela passagem lá do Naamã, né, mas aqui tem informações importantes aqui a respeito desse processo de lavagem, né, de lavagem da regeneração. Então, olha só, que segundo Reis, capítulo 5, verso 14. Então, olha o que diz aqui, né, ó. E então desceu, olha só, e mergulhou no Jordão 7 vezes. Lembra que eu falei que batismo significa sepultamento, mergulho, né? Então, olha aqui, ó, ele mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado, né? Então, olha só, qual que é a tipologia que a gente tem aqui, não é? Então, olha só, ele mergulhou 7 vezes. O que isso significa? Significa que o número 7 significa o número da perfeição, né? Então, ou seja, ele precisou realizar 7 mergulhos para poder o quê? Se tornar totalmente purificado da sua lepra ali, tá certo? Então, da mesma forma, somos nós, né? Então, o nosso processo de purificação, ele tem que ser um processo por inteiro, entendeu? Eu não posso limpar de tudo, mas deixar a mentirinha lá. Eu não posso me limpar de tudo e deixar o egoísmo, deixar a inveja, deixar a avareza. Não, eu tenho que ser limpo por completo, né? Então, esse processo de lavagem da regeneração, ele tem que ser um processo completo, não é? Então não ia adiantar nada o Naamã dar 6 mergulhos lá, né? Não ia adiantar nada, tá? Então tem que ir até o final, né? Purificar por inteiro, né? E outra informação interessante aqui é que você vê a palavra Jordão significa o que desce, né? Então, ou seja, mergulhar no Jordão, mergulhar no que desce. O que isso significa no que desce, né? Ou seja, a pessoa ela tem que descer, né? Ou seja, se humilhar diante de Deus, né? Ou seja, quando a pessoa ela se dispõe a servir a Deus, ela tem que descer ela pode ser, por exemplo, pode ser um general, ele pode ser um diretor de uma empresa, ele pode ser um intelectual, um cientista, pode ser a pessoa mais
capacitada, mais a celebridade mais importante do mundo, mas diante de Deus é todo mundo servo, né? Então a pessoa tem que descer da posição, né? E ser submisso à palavra de Deus, né? Então, ou seja, ela tem que engolir a arrogância, a soberba, o orgulho, não é? Então é isso que significa aqui mergulhar no Jordão, é isso, é descer da posição, tá certo? Porque diante de Deus, o único grande na presença de Deus é Jesus Cristo, mais ninguém. Todo mundo tem que ser servo, né? Pequenininho diante de Deus, que foi a gente aprendeu lá com o estudo bíblico sobre o Elias e o João Batista lá, né? E outra informação importante aqui é que ele fala aqui, né? Olha só, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, né? Aqui no original é um menino pequeno, não é? O que Jesus disse lá para Nicodemos, né? Que ele tem que nascer de novo, não é? Quando uma pessoa nasce de novo, né? Quando uma pessoa nasce, né? Ou seja, um bebê, uma criança recém-nascida, como é que é a pele, né, de uma criança recém-nascida, né? De uma criança nova, né? Que é o que está dizendo aqui, um menino pequeno, né? Ou seja, ela é uma pele pura, né? Uma pele limpa, ali, sem manchas, sem feridas, sem nada, ou seja, uma pele limpinha, não é? Então foi o que aconteceu aqui com o Naamã, né? Então ele mergulhou 7 vezes ali, né? Que ele tinha uma lepra, então ele foi lá e foi limpo, né? Purificado daquela lepra lá. E a sua carne, né? Então é como se ele tivesse renascido aqui, com a pele como se fosse de um menino, né? De uma criança recém-nascida. Tá vendo? Então aqui está demonstrando lá o processo, né, da lavagem, da regeneração, confirmando lá o que Jesus disse para Nicodemos, nós temos que nascer de novo. Então quando nós sepultamos o velho homem, né, nós batizamos o velho homem, nós renascemos, nós ressurgimos, né? Ou seja, uma nova criatura, né, com a nossa vida totalmente limpa diante de Deus, né? Então, né, irmãos, aqui vai exigir o que de nós? Vai exigir de nós uma boa vontade, não é? Esse processo aqui, a gente tem que permitir que o Espírito Santo realize esse processo de limpeza, de purificação na nossa vida. Que ele arranque o orgulho, a arrogância, a soberba, né, a avareza, a luxúria, enfim, um monte de tranqueira que a gente traz quando a gente vem do mundo, tá certo? Então, se a gente não permitir o Espírito Santo fazer essa obra aqui, essa limpeza, por que muita gente se afasta dos caminhos de Deus, né? Porque quando ele vai passar pela prova lá, ele desiste da fé, ele abandona a fé e volta para trás, tá? Então aqui em Pedro, aliás, aqui João capítulo, na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1 ao 3, olha o que o João diz aqui. Ele diz assim, ó: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Aí no 3 ele diz assim, ó: e qualquer que nele tenha esta esperança, olha só, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro, né? Então, ou seja, nós temos que nos purificar nós mesmos. Mas como que nós vamos fazer isso, né? É o convencimento do Espírito Santo que vai nos convencer de que aquilo que a palavra de Deus está sendo pregada, ensinada, está contra com a nossa conduta, né? Então nós estamos andando na mentira e a palavra de Deus está dizendo para a gente andar na verdade. Então se eu quero me purificar para ser semelhante a Cristo, então eu tenho que permitir essa purificação, não é? Então se eu continuo na mentira, eu estou resistindo ao Espírito Santo. Então eu vou ter problema no futuro, né? Porque eu preciso sepultar o velho homem para ser salvo. Se eu não sepultar o velho homem, infelizmente eu corro risco de perder a salvação, tá? Então a gente precisa cooperar com o Espírito Santo para que esse processo aqui ele seja realizado por completo, tá? Então esse é o batismo nas águas, tá? Então o batismo com fogo, né? Aliás, esse que nós falamos é o batismo no Espírito Santo, né? Ou seja, o sepultamento da velha criatura no Espírito Santo. E aí ele diz lá, o batismo, ser um batizado com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, o que significa ser o batismo com fogo? Bom, o batismo né, no Espírito Santo, ou seja, o sepultamento da velha criatura no Espírito Santo acontece dessa forma que a gente falou, né? Pela lavagem da regeneração, pelo convencimento do Espírito Santo. Mas, como eu disse, nem todo mundo acaba dando ouvido à palavra de Deus, tá? Então, aí a pessoa vai entrar no segundo processo, que é o fogo. Tá certo? E o que é o fogo? O fogo são as provações, tá? Que a gente vai entender aqui agora.
a gente vai entender melhor aqui agora, tá? Então, eu quero voltar então com você lá no texto de Malaquias, capítulo 3, verso 1 ao 3, quando Deus falou que ia enviar, né, o seu mensageiro antes do dia do Senhor, né? Então o Senhor viria depois desse mensageiro, e a gente sabe que esse mensageiro é João Batista, e que o Senhor então viria depois de João Batista, né? Então Malaquias capítulo 3, verso 1 ao 3, ele vai explicar um pouquinho sobre o que é esse fogo, né? Que a gente precisa ser batizado também lá no fogo lá. Então aqui, ó, Malaquias capítulo 3, verso... Aliás, Malaquias 3, verso 1 ao 3, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. O 2 ele diz: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão de lavandeiros. 3. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta de justiça. Então olha só, né, versículo 2 aqui que ele fala, né, porque ele será como fogo de ourives, né? E o 3 ele fala, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, né? Então olha só, o que o fogo faz, né? É o fogo que purifica o ouro, né? O ouro tornar-se puro, mais puro, né? Então é preciso passar pelo fogo. É o processo que Jesus vai fazer com a gente também para poder tirar aquelas tranqueiras, né? Que a palavra de Deus foi pregada, não deu ouvido, então agora você vai passar pelo fogo, né? Vai passar pela provação, porque o velho homem não pode ficar vivo. Tem que sepultar esse velho homem, tem que batizar esse velho homem aí, ou no Espírito Santo ou no fogo, né? Já que não funcionou com o Espírito Santo convencendo, né, a pessoa de abandonar as más práticas e se tornar uma nova criatura, então agora Deus vai passar a pessoa na fornalha, não é? E aqui tem mais um texto, né, 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 7. O que Pedro diz aqui, né? Então diz aqui assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, olha só, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardadas nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais, por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, alcançando o final da vossa fé, a salvação da vossa alma, né? Ou seja, então a fé, ela precisa ser provada, né? Ela precisa ser provada, porque essa prova aqui, a prova da vossa fé, essa prova significa no original genuinidade. Ou seja, nós precisamos ser provados para ver se a nossa fé é verdadeira, para ver se realmente nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, a servir a Deus. Então por isso que nós passamos pelas provações, né? Porque é no momento de provação que a gente vê que a gente realmente é um cristão verdadeiro, né? É no momento de provação, né, que você vai demonstrar para Deus que realmente você está disposto a se submeter à vontade dele e à palavra dele, não é? Né? Por quê? Porque, infelizmente, né, no meio cristão, existe fé fingida, né? Como o Judas Iscariotes lá. Você vê, então a fé do Judas Iscariotes não era uma fé genuína, era uma fé fingida, né? Porque ele estava ali pensando que Jesus Cristo fosse o quê? Um líder político, que ia libertar Israel, né, do domínio romano, tá certo? E não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para libertar o homem do pecado e da escravidão, né, do inferno, do pecado e livrar o ser humano do inferno, entendeu? E é o que Paulo vai dizer no capítulo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Olha o que Paulo fala para Timóteo aqui. 2 Timóteo 1,
capítulo 1, verso 5. Tendo a memória, a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, né? Então, ou seja, a provação, ela vem na nossa vida para quê? Para realizar esse processo de batismo aí, né? Ou seja, para a gente sepultar o velho homem. Então, já que não sepultou pela pregação da palavra, pela lavagem da regeneração, então agora a pessoa vai passar pelo fogo, ou seja, pelas provações, pelas tentações, para quê? Para abandonar as más práticas, abandonar o egoísmo, a arrogância, a soberba, né? E essas coisinhas não são difíceis de tirar. Por mais que você pregue sobre arrogância, soberba, um arrogante, ele nunca vai enxergar, achar que ele é arrogante, que ele é soberbo, né? Então tem gente, por exemplo, dentro da igreja, que ela não aceita ajuda de ninguém, porque é orgulhosa, né? E nós temos que aprender que nós somos dependentes um do outro, né? Então tem gente que diz, não, eu não preciso de ninguém. Então isso é arrogância, isso é soberba. Então aí Deus precisa tirar essa arrogância. E como é que Deus tira isso? Passando a pessoa pela prova, passando a pessoa pelo fogo, entendeu? Mas que ela vai sepultar esse velho homem, que ela vai batizar esse velho homem, ela vai, porque senão ela não entra no céu, desse jeito aí, né? E aí, continuando aqui, irmãos, né? Então agora a gente vai entender qual que é, então, a evidência do batismo no Espírito Santo, né? Porque hoje, né, algumas linhas teológicas dizem que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Só que aí, irmão, é uma confusão, né? Uma confusão, porque o falar em línguas é um dom do Espírito Santo, tá certo? Qual que é a maior evidência do batismo no Espírito Santo? Qual que é a maior evidência que a pessoa sepultou o velho homem, né? Ou seja, qual que é a evidência que a pessoa é uma nova criatura diante de Deus, né? É o amor, tá certo? Porque qual que é a essência do Evangelho? Quais são os dois mandamentos principais do Evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, esse é o maior mandamento para nós, né? Amar uns aos outros. Então, a maior evidência do que eu fui batizado, que eu me batizei no Espírito Santo, ou seja, que eu sepultei o velho homem no Espírito Santo, ora, se eu sepultei o velho homem, hoje eu sou uma nova criatura. Se o velho homem não está sepultado, não está morto, né, então ele está vivendo ainda, então ele precisa ser sepultado, tá certo? Mas se eu sepultei, sou uma nova criatura, então eu tenho, a maior evidência na minha vida tem que ser o amor, né? Então por que não pode ser, né, o dom de línguas, né? Então por que acontece? Qual foi a promessa que Jesus fez para os discípulos ali antes dele subir? Ele disse primeiro, né? Uma das coisas que ele disse foi ali em Lucas 24:49, ele disse, ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, peraí, não vai fazer minha obra sem antes vocês estarem revestidos do meu poder, né? Então fiquem em Jerusalém esperando vocês receberem o poder. Então, quando o Espírito Santo ele desce no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ali aconteceu tudo simultaneamente, né? Então, quando o Espírito Santo desceu, ele trouxe dons espirituais para os discípulos, não é? Trouxe esse revestimento de poder e também batizou eles no Espírito Santo, né? Porque o que é o batismo no Espírito Santo? Não é o sepultamento da velha criatura, da velha natureza, do velho homem, né, em Cristo, né, no Espírito Santo. Então, como que a gente vai sepultar o velho homem em Cristo? Né? Se Cristo morreu há 2000 anos atrás lá, não é? E outra coisa, ele não está mais lá no sepulcro lá, né? Ele subiu, ele ressuscitou, não está mais lá no sepulcro lá, tá certo? Então ele ressuscitou e subiu ao céu, né? Então como que a gente vai sepultar o nosso velho homem juntamente com Cristo, não é? Então nós vamos sepultar o velho homem no Espírito Santo, porque no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus subiu ao céu. E no capítulo 2, ele desce na pessoa do Espírito Santo. Então ali, em Atos 2, aconteceu o quê? Ali foi, vamos dizer assim, foi a inauguração. Né? Foi quando o Espírito Santo desceu de uma vez por todas. Então ali se cumpriu tudo automaticamente. Então aqueles discípulos que já tinham sido lavados, purificados por Cristo, né? Quando eles andaram com Cristo, eles ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido. Não é? Então, quando o Espírito Santo desceu ali, aí eles receberam o poder, né, que Jesus prometeu, receberam dons espirituais, e o batismo no Espírito Santo se concretizou.
porque eles já estavam purificados pela palavra de Deus ali, pela palavra que Jesus ensinou a eles. Então, aconteceu simultaneamente, né? Só que acontece, as pessoas confundem isso, né? Confundem. Por quê? Porque Jesus disse que acontecia tudo, ia revestir eles, né, de poder, ia batizar eles no Espírito Santo. Então, quando o povo começou a falar língua estranha ali, o falar em línguas ali, ele foi uma evidência da descida do Espírito Santo. Então, aquilo que estava acontecendo ali era a confirmação, né, da descida do Espírito Santo, e não do batismo no Espírito Santo. Não é? O sinal de que a pessoa é batizada no Espírito Santo, como eu disse, é o amor. Tá? E aí eu vou te explicar por que não pode ser, o falar em línguas não pode ser a evidência do batismo no Espírito Santo. Ó, então aqui ó, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 e 2, olha o que Paulo diz aqui, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria, né? Aqui nessa passagem, Paulo cita 4 dons do Espírito Santo, né? Ó, no verso 1 ele diz aqui, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, então dom de línguas, tá? Aí no verso 2 ele vai dizer, e ainda que eu tivesse o dom de profecia, então mais um dom do Espírito Santo, ó, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, o dom de ciência. E mais à frente ele vai dizer, e ainda que eu tivesse toda a fé aqui também é um dom do Espírito Santo. Então você vê o dom de línguas, dom de profecia, dom de ciência e dom da fé. 4 dons espirituais. Só que está dizendo, não adianta nada ter esses dons aqui, mas não ter amor. Né? Por quê? Porque o amor, como eu falei, é a principal evidência de que eu sou uma nova criatura. Então não adianta nada ter dons espirituais, mas eu continuar sendo uma velha criatura. Né? Ou seja, o velho homem está vivo. Continua mentindo, continua com picaretagem, entendeu? Porque os dons espirituais, eles são dados, independente da pessoa, dons espirituais, todo cristão recebe. Não é? Ele pode ser um bom cristão ou um mau cristão. Ele recebe, os dons ele recebe. Não é? Alguns dos dons ele vai receber lá. Tá certo? Mas isso não significa que ele é um bom cristão. Tá? Esse é o erro de muita gente. Às vezes a gente olha uma pessoa, né, usando um dom do Espírito Santo lá, não é? E fala, nossa, como fulano é cheio do Espírito Santo, nossa, ali é homem de Deus, hein? Ali, ó, nossa, meu Deus, hein? Não é? Mas não, gente, não é porque a pessoa opera um sinal, um prodígio ali, usando o dom do Espírito Santo, que ele é um bom cristão, tá certo? Então, um bom cristão, uma pessoa, uma nova criatura diante de Deus, não é? É aquele que anda de acordo com o Espírito Santo, ou seja, de acordo com o caráter santo de Deus. Porque quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. E o que o Espírito Santo de Deus traz para nós? O caráter santo de Deus, não é? Então, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, como que eu digo que eu sou batizado no Espírito Santo, mas eu não amo o meu próximo? Ainda que eu tenha dons espirituais, ainda que eu fale língua estranha, profetize, entendeu? Então, a maior evidência do batismo no Espírito Santo, ou seja, a maior evidência que eu sou uma nova criatura, não é? É o amor, tá certo? Que é o principal fruto do Espírito lá. Então, ser uma nova criatura, não é? Está de acordo com o fruto do Espírito e não com os dons do Espírito. São coisas diferentes, tá? Então, dons espirituais, eles são dados para nós, para a gente trabalhar na obra de Deus. Então, são ferramentas espirituais para a gente trabalhar na obra de Deus. Agora, o Espírito Santo de Deus que é dado para nós, ele é para transformar o nosso caráter numa nova criatura, semelhante a Cristo. Né? Por isso que nós somos chamados cristãos. Cristão significa ser semelhante a Cristo, tá certo? Então, e a gente vai confirmar, né, que aqui Paulo ele vai dar algumas evidências que o falar em línguas não pode ser evidência do batismo do Espírito Santo, né? Porque, ó, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 30, olha o que Paulo fala. Tem todos o dom de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? Não é? E mais à frente ele vai dizer aqui, né, ó, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 8,
né? Porque se o falar em línguas ele fosse a evidência do batismo no Espírito Santo, então todos os cristãos deveriam falar em línguas, tá certo? Mas não é o que acontece na igreja. Nem todos os cristãos têm o dom de línguas, tá certo? Porque se o batismo no Espírito Santo, né, ou seja, o sepultar do velho homem, ele precisa acontecer na vida de todo mundo, todo cristão para ser salvo, então necessariamente, então, quem é batizado no Espírito, ou seja, quem sepultou o velho homem, deveria, né, obrigatoriamente falar em línguas, entendeu? Mas não é isso que acontece. Eu conheço muitos irmãos dentro da igreja que não falam língua estranha, mas que são bons cristãos, tá certo? E aí no verso, e aqui ó, 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, olha o que Paulo fala. Ele diz, porque, tá vendo? Olha por que o amor, porque ele diz aqui assim, ó, o amor nunca acaba. Aí ele diz assim, ó, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Ó, havendo línguas, cessarão. E ó, havendo ciência, desaparecerá. Que foi o que ele falou lá. Lembra que ele falou que ele citou quatro dons lá? Não é? E aqui só faltou o da fé, né? Então, ó, o dom de profecia serão aniquilados. Havendo línguas, cessarão. E havendo ciência, desaparecerá. Então você vê que é algo assim momentâneo, né? Os dons, né? Você não usa o dom toda hora, não é? Agora o amor não, o amor ele nunca acaba. O amor ele vai seguir uma pessoa que é uma nova criatura na presença de Deus, ele vai carregar consigo o amor eternamente. Por onde ele andar, ele vai levar o amor consigo, né? Por quê? Porque ele é uma nova criatura. Ele renasceu, né, do Espírito Santo, né? Ou seja, o caráter de Deus passou a habitar dentro dele, tá certo? Ele passou a viver de acordo com o Espírito Santo de Deus, de acordo com o caráter santo de Deus, tá? Então, dons espirituais não pode ser evidência do batismo no Espírito Santo, né? Então, por quê? Porque justamente é esse entendimento que a gente tem que ter. Batismo significa sepultamento, ou seja, sepultamento no Espírito Santo. Sepultamento do quê? Sepultamento do velho homem, né? Então, se eu sepultei o velho homem, se eu me batizei no Espírito Santo, se eu sepultei o velho homem no Espírito Santo, então eu sou uma nova criatura. É o que a gente aprendeu lá, né, na tipologia. Quando o homem morto tocou no osso de Eliseu, ele reviveu. Então, quando nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo, né, e não um batismo nas águas, esse batismo aqui, que é o processo, tá, de sepultamento do velho homem. Então, aí sepultou o velho homem, então aí sim você vai passar a ser uma nova criatura de acordo com o caráter santo de Deus, tá certo? E para finalizarmos, né, eu quero aqui trazer, só para complementar, estudando, né, esse estudo bíblico aqui sobre o batismo no Espírito Santo, essa palavra batismo que significa imergir, submergir e mergulhar, então acabei descobrindo também aqui a palavra revestir, né, revestimento. A palavra revestimento ela significa entrar numa veste, né, ou mergulhar numa veste, né? Olha só, então assim, apesar das palavras elas serem etimologicamente diferentes, mas a ideia delas é bem semelhante, né? Porque o batismo é um mergulho, não é? E o revestir é entrar numa veste, né? Ou seja, mergulhar numa veste, não é? Como assim mergulhar numa veste? Né? Vou te explicar. Por exemplo, acredito que você já deve ter assistido aí filme de super-herói, e normalmente o super-herói ele é uma pessoa normal, só que quando ele entra no traje ali do super-herói, o que acontece? Ele acaba assumindo superpoderes, né? Então, é essa analogia que a gente deve aplicar aqui quando a gente fala de revestimento, tá? Então, quando a Bíblia fala de revestir, de revestimento, significa que você estará entrando, né, na pessoa do Espírito Santo ali, e quando a gente entra, então quando a gente mergulha no Espírito Santo, tá certo? Nós assumimos, né, o caráter santo de Deus, como eu falei. Para isso que foi dado o Espírito Santo para nós, né? Para nós recebermos o caráter santo de Deus, tá certo? Então é isso que significa a palavra revestir. Vestir significa se cobrir, tá certo? Mas revestir, revestimento, não é? Significa você entrar numa veste. Então, ou seja, significa você entrar no Espírito Santo, né? Quer ver? E aí eu peguei aqui algumas passagens bíblicas para a gente confirmar isso. Por exemplo, aqui, ó, Gálatas capítulo 3, verso 27. Olha o que Paulo diz aqui em Gálatas 3, 27. Diz assim, ó, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo, né? E aí se a gente substituir aqui as palavras, né? Então, por exemplo, eu vou substituir aqui a palavra batizado por sepultado, né? Então, ó,
Porque todos quantos fostes sepultados em Cristo, aí lembra que Cristo e o Espírito Santo é a mesma coisa? Então você pode ler aqui, ó. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, ou batizados no Espírito Santo, né? Ou então, porque todos quantos fostes sepultados em Cristo, ou sepultados no Espírito Santo, aí diz aqui, já vos revestiste de Cristo, ou seja, o que é revestimento? Entrar numa veste, né? Então aqui ele está dizendo aqui, entrar em Cristo. Por quê? Porque quando nós sepultamos o velho homem, não é? Junto com Jesus Cristo lá, né, no batismo, quando nós sepultamos, nós estamos entrando, né? Perdoe a redundância, dentro, né, da pessoa de Cristo, tá certo? Então, e ali nós assumimos o quê? Essa nova criatura, essa nova personalidade, esse novo caráter semelhante ao de Cristo, né? Então é isso que significa revestimento, né? Então você vê aqui a similaridade aqui entre a palavra batizado, né, batizados, que significa o sepultamento da velha criatura em Cristo. Então, se nós já sepultamos a velha pessoa em Cristo, o velho homem em Cristo, nós já nos revestimos de Cristo, que é a nova criatura, segundo, né, o caráter de Cristo, tá certo? Então, só para finalizar aqui, tá? Então, por aqui, irmãos, a gente termina esse estudo bíblico sobre o batismo no Espírito Santo. Espero que você tenha entendido, né, o que significa, então, batismo no Espírito Santo. Então, isso que a gente vê por aí, pula-pula, tá? Não que eu não sou contra Pentecostes, tá? E eu também não estou dizendo que não é Espírito Santo. O pula-pula, que os irmãos pulam na igreja, rodopia, fala língua estranha, profetiza ali, é o Espírito Santo, tá? Mas o batismo no Espírito Santo é outra coisa, né? Então, pelo que a gente já estudou aqui, batismo no Espírito Santo é sepultamento da velha natureza, do velho homem no Espírito Santo. E aí, quando nós sepultamos o velho homem lá no Espírito Santo, nós ressurgimos, nós ressuscitamos, né, uma nova criatura diante de Deus, assumindo, então, né, mergulhando, como nós vimos aqui, né, o revestimento, mergulhando na pessoa de Cristo, então, sendo um ser humano, um cristão semelhante a Cristo, tá certo? E aí, para finalizar, aquele pedidinho, né, trivial, que a gente sempre faz aqui, se você gostou desse estudo bíblico, que você nos dê um like aí, né? Infelizmente a gente tem visto, irmão, são poucos likes, né, que os irmãos dão nos nossos estudos bíblicos. Eu não sei se eu não estou me fazendo entender, né, ou se realmente os estudos não estão sendo muito bons, né? Mas a gente tem tido poucos likes aí, tá? Mas se você puder então dar uma força pra gente, né? Quando você dá um like aí no vídeo, não é? Isso o YouTube ele acaba recomendando para mais pessoas. Ele entende que esse estudo bíblico, que esse vídeo ele foi importante, então acaba recomendando para mais pessoas, tá? Então, se você puder, dá um like. Também, se você quiser, achou interessante aqui os nossos estudos bíblicos aqui no nosso canal, você também se inscreva no nosso canal, né? Porque aí todas as vezes que a gente lançar um novo vídeo, você vai ser avisado, né, automaticamente. Aí você vai poder acompanhar todos os estudos bíblicos que a gente traz aqui no nosso canal, tá? Então, espero que esse estudo bíblico também tenha aberto, né, atualmente, entendido um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas, tá? Então, eu deixo um grande abraço para todos vocês, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, amém.